Glória a Deus, Senhor. Estamos aqui, Senhor, para mais um momento de estudo da Tua Palavra, Senhor. E a gente pede que durante esse estudo, Senhor, o Senhor abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos espirituais para a gente ouvir e ver o que o nosso olho natural não vê, Senhor. Fala conosco. Responda, Senhor Deus, a indagações, Senhor, que temos em nosso coração a respeito da tua palavra, a respeito do teu jeito de ser, Senhor. Nosso desejo é conhecer-te mais e mais, é estarmos em intimidade contigo, Senhor Deus, falarmos contigo sem barreiras, Senhor, e com entendimento. Portanto, Senhor Deus, abra o nosso coração, Pai, para que a tua palavra, Senhor Deus, penetre em nossa vida, Senhor Deus, como espada de dois gumes, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, faça a tua obra em nós, Senhor, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, glória a Deus. Iniciar compartilhamento. Ué. Não sei se vocês estão vendo. Glória a Deus. Apresentações do início. Ok. Vou tirar um pouquinho isso aqui. Gálatas, hoje capítulo 3. A gente está estudando, já entramos nesse terceiro capítulo, e lembrando do motivo dessa carta, dessa epístola escrita ao povo ali da Galácia, né? Por que Paulo resolveu escrever essa carta aos Gálatas? E recordando lá desde o primeiro capítulo, ele resolveu escrever essa carta por conta de ter recebido notícias que ali na Galácia, na igreja que ele havia fundado, tinham aparecido uns líderes ali e pregando, acrescentando ao evangelho que ele pregou, algumas práticas da religião judaica. E acabou que essas práticas sendo introduzidas ali, acabou por confundir o povo que havia recebido o evangelho do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, indignado, ele resolve escrever uma carta renovando, né, os princípios que ele pregou e questionando o porquê dos Gálatas terem aceitado essas novas recomendações de costumes judaicos, de circuncisão, inclusive alguns ali já haviam circuncidados, né, e respeitando as festas judaicas, e Paulo se levanta indignado contra toda essa prática, todo esse novo jeito de lidar com o evangelho, e ele reforça os princípios, né, que foram dados por Jesus a ele. Então, vamos lá. Primeiro versículo aí, Paulo apela para a experiência dos Gálatas, esse é um subtítulo aí. E ele já começa a recordar àquele povo tudo que ele havia falado com eles anteriormente, e ele começa assim, de uma maneira, esse terceiro capítulo, ele continua, né? Ó Gálatas insensatos, ele já faz esse chamamento, né, de insensatez para o povo ali. Quem foi que os enfeitiçou? Então, ele trata ali, né, eu peguei até uma linguagem nova linguagem, porque tem alguns termos que eu queria que ele ficasse mais clarinho, eu peguei uma nova linguagem nesse capítulo. Quem foi que os fascinou? Quem foi que os enfeitiçou?
Quem foi que chamou a atenção de vocês para algo diferente daquilo que havia sido ensinado, né? Aí ele continua: não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? E ele relembra, né, que a pregação dele foi em cima de Cristo crucificado e Cristo ressuscitado. Versículo 2: quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, ele aqui já quer, já resumindo, já chegar no confronto, né? Vocês receberam esse evangelho de Cristo pelas obras da lei, pela observância, né, da lei na vida deles, ou foi pela pregação da fé? Então, ele já coloca aí como um fator aí diante dos Gálatas para chamá-los à razão, né? E Paulo não pregou segundo a lei. Paulo pregou segundo a fé, né? 3. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Querem voltar aos rudimentos da carne, querem voltar aos sacrifícios quando errar, querem voltar aos rudimentos da lei quando pecarem, né? É isso que Paulo está falando. Vocês começaram bem no Espírito. O que é a vida no Espírito? É eu com o Espírito de Deus dentro de mim, e esse Espírito de Deus, ao longo da minha caminhada, ao longo do meu dia, ele vai me constrangendo, me mostrando o caminho que eu devo andar, e quando eu erro a caminhada, eu me entristeço, eu não quero errar, né? Eu não quero errar. A minha decisão é de não errar perante o meu Deus. Então, quando eu erro, eu retomo, eu me arrependo, eu retomo e continuo a caminhada. Então, esse é um caminhar do Espírito. E o caminhar na carne, qual é? É aquele em que eu vou fazer tudo direitinho, tudo conforme manda a lei, e assim eu vou receber os benefícios de Deus. Esse segundo, aí, segundo a carne, eu creio que se a gente parar e refletir hoje ainda, essa carta dos Gálatas aos Gálatas, ela serve para nós também. Porque eu sei que você não, mas eu algumas vezes já me peguei cumprindo tudo diante de Deus, procurando estar vivendo de maneira correta, e em algum momento ou outro eu falar: Senhor, mas eu não faço isso, Senhor, mas eu não faço aquilo. Então responde a minha oração. Eu sei que você não, mas eu já me peguei algumas vezes assim, achando que pelo meu bom proceder, pelas minhas boas atitudes, né, eu poderia ter acesso mais livre, né, a Deus, eu poderia constranger a Deus, né, com as minhas atitudes, para que Ele voltasse os olhos para mim, já que eu era tão perfeitinha, tão boazinha, fazendo as coisas todas de maneira correta. Então, Deus, por acaso, poderia olhar para mim com mais amor, né? E o apóstolo Paulo está confrontando os Gálatas para que eles façam essa reflexão. Vocês começaram, tendo começado no espírito, agora vocês querem se aperfeiçoar na carne? Aí o versículo 4. Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que, na verdade, foram em vão. Então, o que ele está falando? Tudo que vocês passaram até hoje, tudo em vão? 5. Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagre entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aquele que nos concede o Espírito de Deus sobre as nossas vidas.
que opera milagres em nossas vidas. Ele faz isso por conta das obras da lei. O que é que significa? A gente às vezes fala assim, né, uma expressão e não entende com profundidade. Obras da lei é que obras da lei é quando eu estou ali prestando atenção e cumprindo tudo o que a lei fala. Eu estou... uma vez ao ano eu vou lá no templo, lá prestar contas lá, a cada erro que eu fizer, dependendo do tamanho do erro, eu vou entregar para o sacerdote sacrificar uma pomba, um cordeiro, e eu vou cumprir a lei toda naqueles cuidados que tem. Então, aquele que faz os milagres, que concede milagres, que faz a obra dele em mim, ele faz por meio das obras, do que eu faço, daquilo que vem da força do meu braço, daquilo que vem do meu jeito, ou é pela pregação da fé, ou é por meio de fé e não por obras. Ele está confrontando. E aí eu passo esse confronto para você também, porque às vezes a gente se torna um pouco como os Gálatas em nossas vidas. Às vezes a gente acha que é pelo nosso bom proceder que Deus vai responder a oração. E Deus responde a oração é por meio de fé. É porque a gente creu que Jesus foi crucificado pelas nossas vidas. E não por causa dos nossos bons olhos, do nosso bom proceder. Para Deus basta o cordeiro que foi sacrificado na cruz. Para ele isso basta. Mas a gente, às vezes, acha que a gente não merece, que tem outro que merece mais, tem outro que se esforça mais do que a gente, tem outro que é mais bonitinho, tem mais dinheiro, tem mais poder. Aquele lá merece receber de Deus mais do que eu. E o apóstolo Paulo está confrontando. Peraí, vocês estão voltando para as obras e não para a fé? Que pregação que vocês receberam? Foi pregação de fé. Agora, por que vocês, insensatos, estão retornando ao antigo caminho? Então, o apóstolo Paulo está confrontando os Gálatas ali. Então, continuando. Aí, para esse confronto, ele vai e cita Abraão. Abraão. É o caso de Abraão. E ele volta aqui a Abraão, porque Abraão veio antes da lei. A história de Abraão, a vida de Abraão, foi antes de Moisés. E Abraão ele foi justificado pela fé. Então, o apóstolo Paulo aqui volta para Abraão, patriarca Abraão, e ele fala assim, é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça, ele foi justificado. Ele foi justificado porque ele creu em Deus. Ele não foi justificado pelas obras que ele fazia. Amor, abre aí para mim, Gênesis 12. O chamado de Abraão não foi por obras. Não foi porque ele era bonzinho, porque ele era o melhor da terra, nada. Ele creu. E isso bastou para Deus. Gênesis 12 diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão, chamado de Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Então, Deus se apresenta a Abraão assim, sai da sua terra, sai
e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não fala para ele para onde que vai levar, mas ele faz esse chamado para Abraão. 2, a promessa de Deus para ele, se aceitasse esse convite, era esse aqui: de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. 3, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse foi o chamado para Abraão. Abraão creu, e ele é chamado pai da fé, porque ele creu nesse convite de Deus, e ele seguiu, ele pegou Sara, a esposa dele, saíram ali da terra do pai e foram para uma terra que não sabia para onde era, mas Deus falou que ia mostrar. E eles creram, não foi por obra. E o apóstolo Paulo, quando está falando com os Gálatas, ele cita isso. Abraão, ele creu, e isso lhe foi atribuído para justiça, lhe foi imputado, né? Na atualizada fala assim, lhe foi imputado por justiça. E aí, ele vai, é chamado pai da fé, é justificado pela fé. Então, Abraão foi justificado não pela vida que ele tinha, não pelo que ele fez para Deus, ele foi justificado diante de Deus pela fé que ele teve em Deus. E isso bastou para Deus. Aí o versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé. Aí aqui, Paulo vai lá em Abraão, lá no início, e ele pega lá de Abraão, ele fala assim, que Deus já estava prevendo um outro povo que iria também ser justificado pela fé. Então, no mesmo chamado que Deus fez a Abraão, ali já era um pré-anúncio do evangelho lá, que ele fez lá com Abraão, era um pré-anúncio do evangelho para os gentios, lá, que é o nosso tempo, depois de Jesus. É o mesmo chamado. A gente não tem recebido o chamado de Moisés, que é naquela lei. Mas a gente recebeu o mesmo chamado que Abraão recebeu, que era só crer em Deus e caminhar em Deus. Aí aqui, pré-anunciou o evangelho a Abraão dizendo, em você serão abençoados todos os povos. Em Abraão, o nosso chamado não está ligado, não está vinculado a Moisés, que Moisés recebeu. Moisés recebeu de Deus a lei. O nosso chamado, ele está vinculado a antes da lei, está vinculado ao chamado de Abraão. Em você serão abençoados todos os povos. E esse é o chamado que Deus faz para as nossas vidas. Através das nossas vidas, nós abençoamos os povos com quem a gente tem contato. É o mesmo chamado de Abraão. A gente não está ligado a Deus por obras, pela lei. A gente aceitou o convite que Deus fez a nós, acreditando que o cordeiro foi morto. O que é cordeiro morto? É o cumprimento da lei. Tudo foi feito em Jesus. Pronto, está consumado, acabou. A gente não precisa mais cumprir a lei. Então, a gente volta ligado à fé de Abraão. Abraão creu. E é o mesmo jeito, é a mesma ligação que nós temos. A gente crê. E isso é por meio de fé, e não por obras. Aí, 9, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. 10, pois todos que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Por quê? Por que maldição? Porque a lei
são 667 leis, versículos, como é que fala o nome? Item não, Que a gente tem que cumprir, que estão lá na lei, requisitos. Então, se você não deixar de cumprir um, você é maldito. Você é maldito. Se deixar de cumprir um. Por isso que ninguém consegue, ninguém conseguiu. Quem conseguiu cumprir todos esses requisitos foi Jesus. E aí ele se tornou apto para ser o cordeiro sem mancha, sem defeito, sem nada, sem pecado. Ele foi crucificado e Deus falou: aceito o que ele fez. Por todos os que aceitarem isso. E aí a palavra de Deus fala: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, a lei fala que é maldito aquele que não permanece em todas as coisas. Não é uma ou outra, não são só os 10 mandamentos, não, são todos. Se você deixar de cumprir um, você é maldito. E isso aí coloca a gente dentro de um lugar em que a gente não consegue romper. Não existe uma pessoa que consiga cumprir toda a lei. Se ela falhar em um, já tem que morrer. Por isso que precisou Cristo. E por isso que a gente aceita o sacrifício de Cristo pela fé. E não por obras. E não por tentarmos fazer as coisas todas direitinha, que ele vai dar o ok, isso é legal, ok, você conseguiu, ok, merece um prêmio, ok, eu vou responder a sua oração. Não é assim. E o apóstolo Paulo está ali, botando os Gálatas contra a parede, para que eles entendam que a vida em Cristo é pela fé. E não por obras. Quando a pessoa fica tentando, nessa tentativa de cumprir toda a lei, ponto por ponto, ela está anulando o que Cristo fez na cruz por ela. Aí o versículo 11. E é evidente que pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. Ninguém consegue. Eu sei que os que participam aqui dos estudos à segunda-feira é gente boa pra caramba, mas sinto dizer para você, você não consegue cumprir toda a lei. Ninguém consegue, a palavra de Deus mesmo fala, ninguém consegue. Somente Jesus. E aí, por isso, o justo viverá pela fé e não viverá pelas obras. O justo, ele é justificado porque ele vive pela fé. Quando ele vê que ele não conseguiu acertar o alvo, quando você está ali, você está buscando uma santidade, você está buscando fazer todas as coisas direitinho, mas tem um momento que você erra. Aí errou, joga fora? Não. Errou, se arrepende, confessa e continua a caminhada, porque o nosso viver é por Cristo, é pela fé. Eu creio que Cristo, quando morreu lá na cruz, ele morreu pelos meus pecados que eu cometi antes de conhecê-lo, durante o conhecimento, e ainda aqueles que eu ainda vou errar. A morte dele é suficiente. Ele não precisa morrer outra vez para justificar os pecados que eu ainda vou cometer. É por isso que o coração, o tempo todo, quando olho para o que Cristo fez pela minha vida, é uma gratidão que vem ao meu coração. Porque eu entendo que ele tomou o meu lugar
e num lugar que eu nunca conseguiria atingir. Ninguém consegue atingir. Ele conseguiu, e o sacrifício que ele fez valeu para a minha vida. E por isso eu aceito, e é por fé. Eu sou justificada. O que é justificado? Está consumado, foi feito, não devo nada. Não preciso me cobrar nada não, Senhor, porque eu estou justificada, porque eu aceitei o que Cristo fez na minha vida. Isso é ser justificado pela fé. Versículo 12. A lei não procede da fé. A lei não procede da fé. A lei procede de quê? De obras. Pela lei, é o que você faz, são as suas atitudes, isso é o que conta. A lei é assim, você tem que fazer assim, seguir esse ritual assim, tem que fazer isso, tem que ser desse jeito, não pode fazer daquele outro. Todos os passos ali são feitos pela lei. A lei não procede da fé, ela não aparece por conta da fé. Mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. A lei fala isso. Se você observar tudo ali, fizer tudo direitinho, você vai viver. Aí aparece Cristo, que nos resgatou da maldição da lei. Por que apóstolo Paulo fala em maldição da lei? Porque maldição, porque a lei, ela coloca todo mundo para não viver, para não ter direito à salvação, para não ter direito à vida eterna, para não ter direito a viver com Deus. A lei faz assim, errou, vai ser pendurado no madeiro, vai morrer, tem que ser sacrificado. A lei, ela é cruel. Aí, 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Então, Cristo foi ali, naquele momento, ele tomou o meu lugar. Era para eu estar ali. Ele tomou o meu lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Isso está na lei. Mas Cristo foi lá, pendurado no madeiro. 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido. Então, Cristo se fez maldição em meu lugar, para que eu recebesse pela fé o futuro garantido por Deus, o acesso a Deus, o futuro Deus, o Espírito de Deus. Aí eu botei aqui uma fotozinha, uma figura aqui, dizendo que ele pagou um alto preço. Que é o que está descrito aqui no versículo 13 e 14. Foi um alto preço que ele pagou para que eu tivesse vida eterna. Por quê? Sozinha eu não ia conseguir. Sozinho ninguém consegue. Ele conseguiu por nós. E o que é que tem de papel para nós? O que é que a gente tem que fazer? Aceitar. É o que nos cabe. Ai, Gil, mas tem que não beber, não fumar, não ouvir música do mundo, não sei o quê, não xingar, não sei o quê. Eu tenho que aceitar. E o Espírito de Deus passa a habitar dentro de mim. E ele vai me instruir a cada passo que eu der, o que eu devo fazer, por conta da minha gratidão eterna ao que Cristo fez por mim. Esse é o meu papel. Agora, nada que eu faça vai fazer com que eu receba mais, obtenha mais.
Continuando. 15. Meus irmãos, vou usar um exemplo da vida diária. Quando duas pessoas combinam alguma coisa e assinam um contrato, ninguém pode quebrá-lo ou acrescentar qualquer coisa a ele. É certo. Se tem um contrato, a gente assina e não pode quebrar, senão o contrato está desfeito. Aí 16. Deus fez as suas promessas a Abraão e ao seu descendente. Qual foi a promessa? Qual foi a promessa que a gente leu aí? De ti, o teu descendente, é a tua descendência, eu abençoarei. Quando as escrituras dizem que Deus fez as suas promessas a Abraão e a sua descendência, a descendência de Abraão, elas não querem dizer que se trata de muitas pessoas, mas de uma só. Isso é Cristo. O que eu quero dizer é o seguinte: Deus fez uma aliança com Abraão e prometeu cumpri-la. A lei que foi dada 430 anos depois dessa aliança que Deus fez com Abraão, não pode quebrar aquela aliança, nem anular a promessa de Deus. O que o apóstolo Paulo está falando? Deus fez uma aliança com Abraão que nem a lei depois, 430 anos depois, não vai quebrar aquela aliança que Deus fez com Abraão. Que ele faria a promessa a Abraão e à descendência de Abraão. Essa promessa, essa aliança não foi quebrada no vigor da lei. O contrato lá que foi assinado, que Deus fez lá uma aliança, está valendo, não foi quebrado. Ainda tem essa aliança. E quem é o descendente de Abraão? Jesus. Versículo 18. Porque se aquilo que Deus dá depende da lei, então o que ele dá já não depende da sua promessa. Então, se Deus dá, você tendo que fazer várias coisas para obter, isso aí já não vem de promessa. E Deus fez uma promessa a Abraão. Mas o que Deus deu a Abraão, ele deu porque havia prometido. Deus prometeu a Abraão. Aí 19 é o questionamento que você pode estar se fazendo. Mas por que então que foi dada a lei? Para que a lei? Se já tinha lá aliança com Abraão, por que foi dada a lei? Para que existe a lei? Aí o apóstolo Paulo responde: ela foi dada para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus, o que desagrada a Deus. A lei deveria durar até que viesse o descendente de Abraão. Que descendente de Abraão que o apóstolo Paulo está falando? Jesus. Pois a promessa foi feita a esse descendente. Você e a sua descendência. Então, essa promessa aí que Deus fez a Abraão, ela vai com Jesus. A lei foi entregue por anjos e um homem serviu de intermediário. Porém, não é preciso haver um intermediário quando se está falando de uma só pessoa. E Deus é um só. Então, agora, quem nós temos aqui para servir de ligação até Deus é Jesus. Aí, continuando, 21. Será que isso quer dizer que a lei é contra as promessas de Deus? A lei é contra as promessas de Deus? Não. Porque se tivesse sido dada uma lei que pudesse dar vida às pessoas, então elas seriam aceitas por Deus por obedecerem a ela. É certo isso. As pessoas obedecendo a lei, tudo certinho, seriam aceitas por Deus.
Porém, 22, as escrituras sagradas afirmam que o mundo inteiro está dominado pelo pecado. Não é isso que as escrituras falam? Que o mundo jaz no maligno? E isso para que as pessoas que creem recebam o que Deus promete a quem? Aos que têm fé em Jesus Cristo. Então, a nossa passagem para as promessas de Deus, a nossa passagem para a vida eterna, não está vinculada às nossas boas obras. Embora a gente tenha crescido, eu não sei você, mas eu cresci assim. Se você fizer algo errado, for mal, você está de castigo. Se você for bonzinho, você tem prêmio. E com Deus, Deus já falou assim, você não vai conseguir. Por mais que você tente ser bonzinho, você vai falhar. E a lei fala que se você falhar uma vez, você já está fora, já está descartado. Por isso veio Jesus. E por isso que eu vivo hoje debaixo da justificação pela fé. E não justificação pelas obras. Eu já tenho a promessa quando eu creio. Eu já tomo posse da promessa porque eu creio. Eu não preciso fazer mais, ser boazinha, no final do ano ganhar um prêmio. Eu já tenho prêmio quando eu creio em Jesus. Continuando. 23. Mas, antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei. Verdade. Os que viveram antes de Jesus tinham que cumprir. Não tinha outra alternativa. A não ser que eles se chegassem de posse da palavra, da promessa de Abraão, que era pela fé, e aí eles obtinham, entravam nessa linha de Abraão. Davi, eu considero Davi um que aboliu, né? Ele cumpria, mas ele se arrependia, ele tinha o caminho direitinho, embora Jesus não tivesse nascido ainda na época de Davi, mas ele entendeu como chegar ao coração de Deus. O que ele fazia? Ele botava a cara no pó quando pecava. Ele pedia perdão e ele retomava, ele cria que aquele pedido de perdão dele abriu o coração de Deus para ele se achegar novamente a Deus. Então, quando a gente não tem esse caminho de fé, a gente se torna prisioneiro da lei, se torna prisioneiro da força do nosso braço. A gente precisa fazer tudo para ser agradável, a gente precisa fazer as coisas certinhas, a gente não pode errar nunca. E é uma vida difícil, sem liberdade. Prisioneiros da lei, até que fosse revelada a fé que devia vir. Assim, a lei ficou tomando conta de nós, até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus, por meio de quê? Da fé. Nós fomos aceitos por Deus por meio da fé. E não porque somos bonzinhos ou queremos mostrar que somos bonzinhos. Deus sabe que a gente, pela gente mesmo, a gente não é nada bonzinho. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele conhece a gente pelo interior. 25. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós. O que o apóstolo Paulo está falando? Tomar conta é assim, não faça isso, faça aquilo outro. Eu estava até conversando com a Adalberto semana passada, não sei, que tem uma irmã de uma amiga minha, que ela só conseguia ser crente frequentando uma igreja que dava todos os limites para ela. Ela não conseguia ser crente numa igreja que dava liberdade para ela
pensar, para ela escolher. Ela precisava ser vigiada o tempo todo. Então, na igreja, falava assim, aqui na igreja você tem que usar a saia, o vestido, 2 dedos acima do joelho é o limite, não pode mais. Aí os meninos, vocês têm que usar a camisa de manga, não pode ser. Não pode usar bermuda, não pode isso, não pode aquilo. E ela se sentia bem. E uma vez eu cheguei para ela e falei assim, cara, você não tem nem jeito para ficar escolhendo assim, diante do espelho, perguntar a Deus se aquilo está agradando a Deus, nada. Você já tem lá o modelinho já específico lá da igreja, não precisa nem perguntar a Deus, não precisa depender de Deus para tomada das suas decisões. Alguém já conversou com Deus lá, já estabeleceu o que tem que ser, e você vive nesse quadrado aí. Eu falei, que falta de liberdade, meu Deus. Aí não pode isso, não pode aquilo. Hoje eu estava ouvindo a pregação e o pastor Jonathan falando assim, não foi o pastor, foi o Renato Varte falando assim, não pode ouvir música do mundo, não pode não sei o quê. Ele falou assim, onde está escrito na Bíblia que não pode ouvir música do mundo? Não tem nenhum versículo que fala sobre isso. E qual é o meu padrão? As coisas são lícitas, mas tem coisas que não convêm. Então, meu padrão é eu olhar, ver, isso convém ou não convém? Eu vou escolher. Eu vou escolher baseada no que eu conheço de Deus e no que agrada a Deus. Mas eu tenho direito de escolher. Eu não posso, a cada coisa que eu vá fazer, eu vou lá conversar com o pastor para ele me ajudar aqui, para falar. Quero comprar um armário, preciso lá conversar com o pastor, vai orar, vai consultar, vai botar o dedo na Bíblia, vai decidir o que é que eu posso fazer. Ah, agora não é hora de comprar armário, não. Onde é que está escrito isso na palavra de Deus? Então, Cristo veio para a gente ser aceito por Deus por meio da fé. 25. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós. Agora, quem é que toma conta de nós? O Espírito de Deus que habita dentro de nós. 26. Pois, por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Não é filho de Deus somente aquele que cumpre a lei, aquele que é judeu, aquele que faz a circuncisão, aquele que faz isso, faz aquilo. Não, não é mais. É por meio da fé em Cristo Jesus. Esse é o passaporte. 27. Porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo. E assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. O que é o batismo? O batismo é uma declaração para todas as pessoas que me cercam, que eu aceitei a Cristo por meio da fé. E o que é o modelo do batismo, né? Eu sou colocada debaixo d'água, é como se eu estivesse morrendo, e na hora que eu saio da água, levantando, eu renasço com Cristo. Esse é o simbolismo, esse é que é o simbolismo do batismo. Eu sou enterrada, morta, afogada, que eu sou, e eu renasço com Cristo. Esse é o simbolismo. E eu falo para todas as pessoas ali, eu mostro com a minha atitude que eu estou morrendo para a minha vida e renascendo em Cristo. Eu estou declarando, proclamando aquilo que está dentro do meu coração. Isso é batismo.
E por meio disso, desse aceitar a Cristo, morrer para o mundo e renascer em Cristo, é que eu me torno filho de Deus e unida com Cristo. E assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. O que é isso, qualidades do próprio Cristo que eu vou sendo revestida? É o processo de santificação, que é dia a dia. A cada dia eu vou me tornando mais parecida com Cristo, porque eu me uni a Cristo. 28. Desse modo, pensando assim, raciocinando assim, o apóstolo Paulo fala assim: não existe diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus. Quem está falando isso? Um judeu. E que se converteu a Cristo. Apóstolo Paulo, judeu. Saduceu. Ainda da seita dos fariseus. E aí ele fala assim, não existe diferença mais entre o judeu e o não judeu. E daqui ele está falando assim, vocês não precisam pegar todas as leis dos judeus, respeitar as festas, fazer a circuncisão. Não precisa disso, porque agora a gente, pela fé em Cristo Jesus, a gente se tornou todos filhos de Deus, tanto judeus quanto não judeus, os gentios. Tanto homem como mulher, tanto escravo como pessoa livre. Todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus. E já que vocês, 29, pertencem a Cristo, então, e olha só a ligação que ele fazem lá do início, hein? Então, vocês se tornaram o quê? Descendentes de Abraão e receberão aquilo que Deus prometeu. Vamos lá, Adalberto, passa aqui para a minha Bíblia. O que Deus prometeu? Vamos lá, sai da tua terra, da tua parentela, e eu te mostrarei. Doutor Renan Botelho está mandando recado para mim. Você vai ver lá quem é doutor Renan. Renan Botelho. Eu pensei que fosse uma de vocês aí. Qual a promessa? Voltando lá em Gênesis 12. 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a promessa que Deus fez a Abraão e que a gente, quando entra por meio da fé, igual Abraão fez, a gente recebe também as promessas que Deus prometeu a Abraão. Que promessa de sermos benditos na terra. Essa é a promessa. Que nós agora fazemos parte. Eu gosto de ler o Antigo Testamento sob essa ótica, de vendo as promessas, o cuidado, o que Deus não gosta, mas não para eu cumprir toda a lei. Não. A minha obrigação, Cristo já fez por mim. Mas eu gosto de saber. É assim que eu leio o Antigo Testamento. Eu leio o Pentateuco, que são as leis. É com essa visão de ver o que tem lá, o que tem de promessa que Deus fez para Abraão, que eu tenho direito, porque eu também recebi a Jesus por meio de fé. Então, é dessa maneira. Não leio para cumprir ali, porque só se eu fizer daquele jeito que Deus vai me amar, que vai me aceitar, que vai me dar vida eterna, não. A minha vida eterna foi conquistada na cruz por meio de Jesus Cristo. Só. O que eu preciso fazer? Cristo já fez.
Como é que eu devo fazer assim? Senão, se eu fizer assim, ou fizer de outro jeito, Deus não vai me amar, Deus não vai me aceitar. Não, não tem nada disso escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que, por meio da fé em Jesus, eu alcanço a misericórdia e a graça de Deus. Só. Mas, Gil, então a gente pode agora fazer tudo que quiser, né? Como é que a pessoa fala? Meter o pé na jaca, né? Não sei o quê. Eu creio que a mudança vem, e eu mudei, e eu vejo mudança em quem toma essa atitude, é o coração grato porque Jesus tomou o meu lugar e estou aliviada porque alguém já fez por mim. Aí agora, porque eu sou tão grata, eu vou tentando me parecer com ele. Essa é a minha função. Mas eu tento me parecer com ele não para obter salvação, não para ser amada, não para ganhar o céu, não, nada disso. Isso aí eu já tenho. Gil, mas Deus ama mesmo quando eu sou muito rebelde, ama. Mas eu, assim que eu, com coração grato diante de Deus, coração tão grato, que meu desejo é agradar a Ele. E isso é fácil você entender quando você tem um namorado ou uma namorada. Aí você ama tanto que você faz as coisas para agradar. Quando você é filho que ama o pai e a mãe, você deixa de fazer coisas que vão desagradar e passa a fazer coisas que vão agradar. Então, quando a gente traz aqui para a Terra esse raciocínio, a gente entende, poxa, não vou fazer isso não, porque minha mãe falou para não fazer e ela vai ficar tão triste se eu fizer. A gente deixa de fazer. Por que a gente deixa de fazer? Porque a gente ama. E a mesma relação é com Jesus, porque a gente ama tanto que ele fez por nós, que a gente vai deixando de fazer coisas que desagradam a ele. Não é pesado. Adalberto faz as coisas para me agradar, porque ama. Eu faço coisas para agradar a ele, deixo de fazer coisas que vai desagradar, porque amo. E assim é a nossa convivência com o nosso Deus. Não é pesado. Eu não deixo de fazer porque o pastor falou que não é assim, porque o irmão apontou que não é assim. Não, porque o Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim é que vai falando assim, faz isso não. Eu não preciso ficar no meio onde tem tantas regrinhas, tanta coisa, não pode isso, não pode aquilo outro. Não, eu preciso estar em contato com Deus, que o próprio Deus vai falando para mim o que Ele quer que eu faça, de que jeito que Ele quer que eu viva. É liberdade. A carta aos Gálatas é chamada da carta da liberdade. Por isso que eu amo tanto essa carta. Vamos nós agora orar. Está chegando a nossa hora. Amém, Senhor. Glória a Deus, Senhor, porque o entendimento vem ao nosso coração, Senhor Deus, de amarmos a Jesus, e isso faz a diferença. De aceitá-lo, Senhor Deus, em nosso coração, e esse é o caminho, Senhor Deus, aberto para chegar a Ti, para estar perto de Ti. Ah, Senhor, que bom que não depende de nada do que eu faça, porque eu falho, mas Cristo não falhou e já fez o que era necessário fazer. A mim só me cabe, Senhor Deus, aceitar o que Ele fez, foi ali por minha vida, só isso. O resto, Senhor Deus, vem da convivência contigo, de querer agradar ao meu amado, de querer fazer coisas, Senhor Deus, que alegrem o teu coração, Senhor. Não para que eu mereça, Senhor Deus, para obter a vida eterna. Não, isso eu já conquistei. Ali, quando eu aceitei a Jesus, naquele sacrifício ali na cruz, já foi conquistado por mim através da morte de Jesus. Não preciso ser perfeita, não preciso, Senhor Deus, fazer tudo de bom, não preciso, Senhor, estar me
podando de tantas coisas, Senhor Deus. Eu só preciso aceitar o sacrifício que Jesus fez pela minha vida, e isso basta para o Senhor. E eu louvo a Deus, Senhor, porque basta para o Senhor. Então eu aceito que basta para o Senhor. Obrigada, Senhor, porque eu não preciso ser perfeita, Senhor, para que o Senhor me ame. Eu não preciso ser perfeita, Senhor Deus, para adentrar, Senhor Deus, a cidade eterna, a morada eterna, onde a tua palavra diz, Senhor Deus, que vai ser viver continuamente contigo, Senhor, onde não haverá lembrança de dor, onde estaremos juntos, Senhor Deus, o tempo todo com o Senhor, ó Pai. Muito obrigado pelo sacrifício de Jesus na cruz. Muito obrigado porque ele me deixou livre, Senhor Deus. Livre para escolher, livre, Senhor Deus, também para amá-lo, Senhor Deus, e para provar, Senhor Deus, com as minhas atitudes, o meu amor por ele, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, que só venha, Senhor Deus, a cravar essa lição em nosso coração, Senhor Deus. A gente não é perfeito, Senhor Deus, e o Senhor nos ama. Muito obrigado, Senhor. Só seja, nos dê uma semana abençoada, Senhor Deus, com a tua bênção sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, Senhor. Que o Senhor fale ao nosso coração, Senhor, que o Senhor ministre mesmo, Senhor, o caminho onde a gente deve andar, conforme diz a tua palavra, que o Senhor fala que o Senhor vai instruindo a gente a cada passo que a gente der. Que o nosso ouvido, Senhor Deus, esteja desentupido, Senhor, para ouvir a tua instrução, sem necessidade de outras instruções, mas o teu Espírito falando ao nosso espírito e a gente entendendo a mensagem que o Senhor está dizendo, Senhor Deus, para nós, ó Pai. Que seja uma semana, Senhor Deus, de bênção, semana de alegria, de paz sobre as nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo teu amor para conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.